Brasília finalmente explodiu. E não foi um estouro comum de retórica política. Foi o som do vidro blindado estilhaçando sob o peso de uma verdade que ninguém mais consegue esconder. O que estamos presenciando nas últimas horas é o desmoronamento total de uma estrutura de poder que se julgava divinizada, intocável e, acima de tudo, eterna. Você que está nos ouvindo agora, preste muita atenção. O que vamos analisar hoje não é apenas um escândalo de corrupção. Esqueça essa palavra. Corrupção é pouco para descrever o que os vazamentos do Banco Master e de Daniel Vorcaro revelam. Estamos falando de um consórcio criminoso. Estamos falando de métodos que fariam os chefões da máfia siciliana corarem de vergonha pela audácia e pela falta de escrúpulos. É o submundo comandando o topo da pirâmide. Mas antes de continuar, curte esse vídeo, se inscreve no canal Política Hoje, porque aqui a gente analisa política sem filtro e sem narrativa pronta. Vamos mergulhar no abismo. O nome Daniel Vorcaro não é novo para quem acompanha os bastidores do dinheiro em Brasília, mas o que o celular dele entregou é um mapa da mina. Não são apenas transações, são diálogos que mostram como a República foi fatiada. Imagine a cena. De um lado, um banqueiro investigado por lavagem de dinheiro. De outro, as canetas que decidem quem vai preso e quem fica solto neste país. E no meio disso, milhões de reais fluindo como se a moralidade fosse um conceito extinto. A tentativa de conter esse vazamento foi desesperadora. O sistema tentou o que sempre faz, o controle de danos via imprensa tradicional. Emitiram notas protocolares, falaram em fake news, tentaram descredibilizar a fonte. Mas como você descredibiliza um vídeo? No celular de Vorcaro, a prova é ocular. Ele ligava para a noiva por vídeo para ostentar. Ele não queria apenas o poder, ele queria a glória de mostrar que tinha um ministro da Suprema Corte sentado no seu sofá, como se fosse um convidado qualquer em um churrasco de domingo. A isenção do judiciário foi enterrada ali, naquela chamada de vídeo. E o que dizer da crueldade exposta nas mensagens? Esse é o ponto que deveria revoltar cada brasileiro, independentemente de ideologia. Quando Vorcaro se refere a jornalistas que o incomodam, ele não fala em processo judicial ou direito de resposta. Ele fala em mandar dar um pau e quebrar os dentes num assalto. Isso é tática de jagunço. É a barbárie financiada pelo colarinho branco. E o pior, ele se sentia tão protegido que falava do inquérito das fake news, aquele que deveria proteger a democracia, como se fosse o seu próprio exército particular. Vou colocar eles lá, ele dizia. Ou seja, o inquérito virou arma de aluguel para banqueiro perseguir desafeto. É aqui que a gente precisa conectar os pontos com o Palácio do Planalto. O envolvimento de Lula nesse imbróglio não é periférico, é central. Por que o presidente da República interromperia sua agenda para se reunir com um banqueiro sob suspeita de crimes financeiros graves? A resposta que surge dos vazamentos é tenebrosa. Proteção política em troca de sobrevivência financeira. Lula teria operado pessoalmente para que o Banco Central não fosse técnico demais com o Banco Master, onde já se viu o executivo pressionar órgãos de controle para salvar o patrimônio de um aliado de ocasião. É a destruição completa das instituições por dentro. E vamos falar de valores, porque o descaramento é medido em cifras. 3,6 milhões de reais por mês. Esse era o pedágio que fluía para a esposa de um dos ministros mais poderosos do país. Eles chamam de consultoria jurídica. Nós que conhecemos o Brasil real, sabemos o nome que se dá quando o dinheiro de um investigado vai para a conta da família de quem julga. É um tapa na cara do trabalhador que acorda às 5 da manhã e vê o sistema judiciário transformado num balcão de negócios de luxo. Cadê a transparência? Cadê a explicação que o ministro prometeu e nunca entregou? O silêncio da grande mídia é outro escândalo à parte. Se esses mesmos fatos envolvessem qualquer figura do governo anterior, o país estaria parado. Veríamos edições extras, gráficos em 3D, especialistas em ética dando lição de moral 24 horas por dia.
Mas como o envolvido é quem ajudou a salvar a democracia, o jornalismo brasileiro resolveu tirar férias coletivas. Eles se tornaram assessores de imprensa do sistema. Estão ignorando a morte de uma testemunha-chave na cadeia, um homem que sabia demais e que, convenientemente, se suicidou antes de poder abrir a boca. É um roteiro de filme de terror político. Mas a blindagem está rachando. O ministro André Mendonça deu o primeiro passo ao derrubar as decisões de Toffoli e Gilmar Mendes, que tentavam manter tudo isso em segredo. É por isso que Brasília está em pânico. Se a investigação do Banco Master avançar sem as amarras da censura, o que vai aparecer de conta no exterior, de imóvel em nome de terceiros e de tráfico de influência, vai fazer o Petrolão parecer um erro administrativo de estagiário. Estamos falando do coração financeiro que irriga o sistema político-judicial. Daniel Vorcaro agora está numa encruzilhada. Ele sabe que o sistema é ingrato. Quando a corda aperta, o sistema sacrifica os peões para salvar os reis. O medo dele é se tornar o próximo suicidado. Por isso, a única saída para ele e o maior pesadelo para os ministros envolvidos e para o próprio Lula é a delação premiada. Se Vorcaro decidir contar o que ofereceu, o que pagou e o que recebeu em troca nas viagens a Londres e nos jantares em Brasília, não sobra um poder ileso. O brasileiro precisa entender que essa luta não é sobre esquerda ou direita. É sobre civilização versus barbárie. É sobre ter uma justiça que seja cega para todos e não uma justiça que pisca o olho para banqueiro mafioso enquanto esmaga o cidadão comum. Eles usaram a palavra democracia para criar um escudo, mas por trás desse escudo, o que havia era um banquete de hienas devorando o que restou da ética pública. O caso Vorcaro é a prova definitiva de que o sistema não queria salvar as instituições. Eles queriam salvar os próprios privilégios e a própria impunidade. Estamos chegando a um ponto de ruptura. Não existe mais debaixo do tapete, porque a sujeira transbordou. A bomba explodiu e agora cada brasileiro tem o dever moral de compartilhar essas informações. A censura vai tentar agir? Vai. Vão tentar derrubar vídeos e calar vozes? Com certeza. Eles têm o poder da caneta, mas nós temos o poder da verdade que se espalha como fogo em palha seca. Este é o momento da verdade. O sistema está acuado, e um animal acuado é perigoso. Eles vão dobrar a aposta na repressão, vão tentar criar novas cortinas de fumaça. Mas o registro digital das mensagens de Vorcaro é eterno, é o batom na cueca da República. O desespero que se vê hoje nos corredores do STF e do Planalto é o desespero de quem sabe que a história não terá misericórdia com o que eles fizeram com o Brasil. O castelo de vidro começou a ruir e os cascos estão caindo sobre quem achava que estava acima do bem e do mal. Brasília nunca mais será a mesma após a bomba Vorcaro. É o fim da ilusão. E a pergunta que eu deixo para você, que é o verdadeiro patrão deste país, é a seguinte: você ainda acredita que esse pessoal está preocupado com o seu direito de ir e vir, ou eles só querem garantir que o fluxo de milhões para as consultorias não pare? O debate não pode morrer aqui. O sistema quer o seu silêncio, mas nós queremos a sua voz. O que você acha que deve ser feito com esses ministros e com o governo se tudo isso for provado até a última vírgula? Você acredita que haverá punição ou o sistema vai conseguir se salvar mais uma vez? Escreve aqui nos comentários. Vamos mostrar que o Brasil não é terra de ninguém. Compartilha esse vídeo no seu WhatsApp, no seu Telegram. Faça a verdade chegar onde a grande mídia tem medo de ir. O seu comentário é a nossa maior arma contra a censura. Vamos para cima!